assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina que você mora numa casa gigante, cheia de gente falando ao mesmo tempo, primos correndo de um lado para o outro, tios dando opinião em tudo, e aquele clima de "Meu Deus, eu só queria um minuto de paz". Agora imagina que tudo isso acontece justamente na véspera de viajar para Paris. É assim que começa a história do Kevin, um menino esperto, mas que vive sendo deixado de lado, porque a família é enorme e sempre tem alguém brigando, resmungando ou fazendo bagunça maior do que a dele. É aquele tipo de ambiente onde até piscar errado vira confusão. Na noite antes da viagem, o Kevin já está estressado de tanto ser ignorado e quando ele se irrita com o irmão mais velho, pronto, vira aquele caos total. A família começa a brigar, a mãe dele perde a paciência e manda o menino para o sótão, que é basicamente o lugar do castigo oficial da casa. E o Kevin, com raiva, solta aquela frase que qualquer criança já pensou alguma vez na vida: "Eu queria que todo mundo sumisse". Só que o que ele não esperava é que no dia seguinte isso realmente ia acontecer. Só que não do jeito mágico, e sim por causa de uma série de erros da própria família. Acorda todo mundo atrasado, aquela correria maluca tentando pegar o voo, gente jogando casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam às crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin continua dormindo no sótão. Todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele: acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele: não faça! Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha: casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Os ladrões, Harry e Marv, acham que a casa do Kevin está vazia, porque a família realmente viajou. Mas eles não fazem ideia de que tem um menino lá dentro, e muito menos que esse menino tem um nível de criatividade que deixaria qualquer adulto no chinelo. Kevin percebe que está sozinho, percebe também que a casa pode ser alvo dos ladrões, e ao invés de entrar em pânico, ele resolve: já que eu estou sozinho, vou defender minha casa. E aí começa a parte mais divertida. O Kevin vira praticamente um inventor. Ele monta armadilhas por toda a casa e não é qualquer armadilha não. É cada coisa tão criativa que faz você pensar: como esse menino pensou nisso? Ele prepara baldes, cordas, gelo, brinquedos, tinta, maçanetas quentes, penas, tudo o que você imaginar. E quando os ladrões tentam entrar, bem, vira um festival de tombos, sustos, queimaduras, escorregões e muita confusão. É tipo um desenho animado acontecendo na vida real. Enquanto isso, a mãe do Kevin, lá do outro lado do oceano, percebe no avião que deixou o filho para trás. O desespero dela é automático. Ela tenta de tudo para voltar para casa o mais rápido possível, mesmo que isso signifique depender de estranhos, pegar carona, trocar voo, implorar no aeroporto, tudo para voltar para o filho. A família também tenta voltar, mas é a mãe dele que realmente faz de tudo, de verdade, para chegar lá. O Kevin já não estava num dia bom. Ele queria ajuda para arrumar a mala, queria que alguém olhasse para ele, desse uma atenção, mas sempre que tentava falar alguma coisa, alguém cortava, mandava ele fazer outra coisa ou simplesmente ignorava. E o pior é que o irmão mais velho dele, o Buzz, adorava provocar. Sabe aquele irmão que parece que tem prazer em deixar você irritado? Pois é, o Kevin tenta só existir e já vira briga. A confusão fica tão grande que no meio do jantar, o Kevin perde a paciência, discute, faz aquela tempestade de criança irritada que já está no limite e no fim, sobra para ele.
A mãe manda ele dormir no sótão, aquele lugar que ninguém gosta, abafado, cheio de caixas, com cara de castigo mesmo. E ali, sozinho, frustrado e se sentindo esquecido, ele solta aquela frase: "Eu queria que vocês todos sumissem." Ele fala mais por raiva do que por querer de verdade, mas como criança não pensa muito no peso das palavras, sai assim mesmo. Só que enquanto o Kevin dorme, uma tempestade derruba a eletricidade no bairro inteiro. O despertador da casa zera e no dia seguinte, ninguém acorda na hora certa. E aí, meu amigo, começa a correria. Todo mundo levanta atrasado, gritando, se trombando pelos corredores, pegando a primeira roupa que aparecer, jogando o casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam as crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin? Continua dormindo no sótão, todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele. Acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele não faça. Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha. Casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Na pressa, a família faz uma contagem das crianças porque a casa é tão cheia que você tem que literalmente conferir se todo mundo tá lá. Só que um dos primos tem a mesma altura do Kevin e tá usando gorro. A menina conta rápido, acha que tá tudo certo e pronto. Ninguém percebe que o Kevin ficou para trás. Eles entram na van, vão pro aeroporto correndo, fazem check-in quase morrendo de ansiedade e conseguem entrar no avião no último minuto. Sentam, respiram fundo e só aí percebem o quanto foi por pouco. E o Kevin? Tá lá em cima no sótão, dormindo tranquilo, sem ideia de que a família inteira embarcou para Paris achando que ele estava junto. Quando ele acorda, o silêncio da casa é estranho. Nada de vozes, nada de passos, nada de briga, nada de gente chamando. Ele vai descendo devagar, olhando em volta, tentando entender o que aconteceu. E aí percebe, não tem ninguém ali. Todos os carros sumiram, a casa tá sem movimento. E é aí que cai a ficha dele. Meu desejo funcionou. Minha família desapareceu. E ele acredita mesmo nisso. Ao invés de entrar em pânico, ele dá risada, comemora, se sente o rei do mundo. Ele faz tudo o que sempre quis e nunca pôde. Come um montão de porcaria, assiste filme de terror proibido para a idade dele, brinca sem parar, mexe nas coisas dos irmãos e a casa vira tipo um parque de diversões pessoal. Só que enquanto o Kevin tá comemorando a sua liberdade, tem algo acontecendo lá fora que ele ainda não percebeu. 2 ladrões, Harry e Marv, estão rodando o bairro, analisando quais casas estão vazias por causa das viagens de Natal. Os 2 são meio atrapalhados, mas têm experiência suficiente para saber quando uma casa está sem ninguém. E a mansão dos McAllister, a do Kevin, vira alvo deles imediatamente. Só que tem um detalhe importante. O Harry, um dos ladrões, já tinha passado pela casa na noite anterior disfarçado de policial. Ele queria saber quem ia viajar, quem podia deixar a casa vazia, tudo sem levantar suspeita. A família, no meio da correria, contou tudo sem perceber. Ou seja, os ladrões acham que é o alvo perfeito. Enquanto o Kevin está curtindo a sua própria liberdade, vivendo o sonho de qualquer criança que de repente se vê dona da casa inteira, as coisas lá fora ficam cada vez mais suspeitas. Ele está tão ocupado fazendo tudo que sempre quis, que ainda nem imaginou que 2 pessoas perigosas estão literalmente analisando a casa dele por fora. O Harry e o Marv, os ladrões mais atrapalhados da história, acreditam que estão prestes a fazer o roubo mais fácil do ano. Mas o Kevin, mesmo sendo só um menino, tem aquela esperteza natural. Criança percebe umas coisas que adulto nem nota. Num dos momentos que ele sai de casa para comprar comida e tentar parecer responsável,
ele vê uma van estranha dando voltas no quarteirão. A van dos ladrões, claro. Só que ele não sabe disso ainda. Ele só sente aquela sensação de tem algo errado aqui. A suspeita dele aumenta quando à noite ele começa a ouvir barulhos lá fora. Não são barulhos normais de vizinho, não. É aquele barulho de gente andando devagar, mexendo em porta, testando maçaneta. O Kevin olha pela janela e vê sombras rondando. Ele pensa, ué, isso não é normal? Quem estaria aqui se eu tô sozinho? E aí vem o primeiro grande choque. Os ladrões acham que a casa tá vazia e tentam entrar. Mas Kevin, no reflexo, liga as luzes, faz barulho, corre pela casa fingindo que tem gente por ali, tocando sombras e movimentando bonecos. Ele usa até a silhueta de boneco de papelão para parecer que tem adultos dançando na sala. É engraçado porque isso mostra que ele não tem medo de inventar, improvisar e agir rápido. Enquanto muitos adultos entrariam em desespero, o Kevin tá ali pensando como enganar os caras. Os ladrões se assustam. Eles acham estranho porque tinham certeza que a casa estava vazia. Então eles decidem fazer outra ronda mais tarde para confirmar. E o Kevin, percebendo que aquilo não era só uma impressão dele, fica alerta. Ele respira fundo e pensa, tá, acho que não é brincadeira. Tem gente querendo entrar aqui e eu tô sozinho. É nesse ponto que a história muda completamente. O Kevin para de agir como uma criança que conquistou liberdade e passa a agir como alguém que precisa se defender. É como se a mente dele tivesse trocado de fase. Ele começa a pensar de um jeito muito mais estratégico. E isso fica ainda mais forte quando ele vê um dos ladrões de perto, o Harry, olhando diretamente para casa, com aquele sorriso malicioso e sem dente. Essa cena deixa o Kevin com medo de verdade. Ele corre para dentro, fecha portas, verifica janelas e começa a se organizar mentalmente. E tem uma coisa importante. É nessa parte que ele passa por uma mini evolução, vamos dizer assim. Ele percebe que não pode só ficar se escondendo. Ele tem que fazer alguma coisa. Tem que agir. Imagina que você mora numa casa gigante, cheia de gente falando ao mesmo tempo, primos correndo de um lado para o outro, tios dando opinião em tudo, e aquele clima de meu Deus, eu só queria um minuto de paz. Agora imagina que tudo isso acontece justamente na véspera de viajar para Paris. É assim que começa a história do Kevin, um menino esperto, mas que vive sendo deixado de lado, porque a família é enorme e sempre tem alguém brigando, resmungando ou fazendo bagunça maior do que a dele. É aquele tipo de ambiente onde até piscar errado vira confusão. Na noite antes da viagem, o Kevin já está estressado de tanto ser ignorado e quando ele se irrita com o irmão mais velho, pronto, vira aquele caos total. A família começa a brigar, a mãe dele perde a paciência e manda o menino para o sótão, que é basicamente o lugar do castigo oficial da casa. E o Kevin, com raiva, solta aquela frase que qualquer criança já pensou alguma vez na vida. Eu queria que todo mundo sumisse. Só que o que ele não esperava é que no dia seguinte isso realmente ia acontecer. Só que não do jeito mágico, e sim por causa de uma série de erros da própria família. Acorda todo mundo atrasado, aquela correria maluca tentando pegar o voo, gente jogando casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam às crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin continua dormindo no sótão. Todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele. Acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele. Não faça! Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha. Casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Os ladrões, Harry e Marv, acham que a casa do Kevin está vazia, porque a família realmente viajou.
Mas eles não fazem ideia de que tem um menino lá dentro, e muito menos que esse menino tem um nível de criatividade que deixaria qualquer adulto no chinelo. Kevin percebe que está sozinho, percebe também que a casa pode ser alvo dos ladrões, e ao invés de entrar em pânico, ele resolve: já que eu estou sozinho, vou defender minha casa. E aí começa a parte mais divertida. O Kevin vira praticamente um inventor. Ele monta armadilhas por toda a casa, e não é qualquer armadilha não. É cada coisa tão criativa que faz você pensar: como esse menino pensou nisso? Ele prepara baldes, cordas, gelo, brinquedos, tinta, maçanetas quentes, penas, tudo o que você imaginar. E quando os ladrões tentam entrar, bem, vira um festival de tombos, sustos, queimaduras, escorregões e muita confusão. É tipo um desenho animado acontecendo na vida real. Enquanto isso, a mãe do Kevin, lá do outro lado do oceano, percebe no avião que deixou o filho para trás. O desespero dela é automático. Ela tenta de tudo para voltar para casa o mais rápido possível, mesmo que isso signifique depender de estranhos, pegar carona, trocar voo, implorar no aeroporto, tudo para voltar para o filho. A família também tenta voltar, mas é a mãe dele que realmente faz de tudo, de verdade, para chegar lá. O Kevin já não estava num dia bom. Ele queria ajuda para arrumar a mala, queria que alguém olhasse para ele, desse uma atenção, mas sempre que tentava falar alguma coisa, alguém cortava, mandava ele fazer outra coisa ou simplesmente ignorava. E o pior é que o irmão mais velho dele, o Buzz, adorava provocar. Sabe aquele irmão que parece que tem prazer em deixar você irritado? Pois é, o Kevin tenta só existir e já vira briga. A confusão fica tão grande que no meio do jantar, o Kevin perde a paciência, discute, faz aquela tempestade de criança irritada que já está no limite e no fim, sobra para ele. A mãe manda ele dormir no sótão, aquele lugar que ninguém gosta, abafado, cheio de caixas, com cara de castigo mesmo. E ali, sozinho, frustrado e se sentindo esquecido, ele solta aquela frase: "Eu queria que vocês todos sumissem." Ele fala mais por raiva do que por querer de verdade, mas como criança não pensa muito no peso das palavras, sai assim mesmo. Só que enquanto Kevin dorme, uma tempestade derruba a eletricidade no bairro inteiro. O despertador da casa zera e no dia seguinte, ninguém acorda na hora certa. E aí, meu amigo, começa a correria. Todo mundo levanta atrasado, gritando, se trombando pelos corredores, pegando a primeira roupa que aparecer, jogando o casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam as crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin? Continua dormindo no sótão, todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele: acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele não faça. Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha: casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Na pressa, a família faz uma contagem das crianças porque a casa é tão cheia que você tem que literalmente conferir se todo mundo tá lá. Só que um dos primos tem a mesma altura do Kevin e tá usando gorro. A menina conta rápido, acha que tá tudo certo e pronto. Ninguém percebe que o Kevin ficou para trás. Eles entram na van, vão pro aeroporto correndo, fazem check-in quase morrendo de ansiedade e conseguem entrar no avião no último minuto. Sentam, respiram fundo e só aí percebem o quanto foi por pouco. E o Kevin? Tá lá em cima no sótão, dormindo tranquilo, sem ideia de que a família inteira embarcou para Paris achando que ele estava junto. Quando ele acorda, o silêncio da casa é estranho. Nada de vozes, nada de passos, nada de briga, nada de gente chamando. Ele vai descendo devagar, olhando em volta, tentando entender o que aconteceu. E aí percebe, não tem ninguém ali. Todos os carros sumiram.
A casa tá sem movimento. E é aí que cai a ficha dele. Meu desejo funcionou. Minha família desapareceu. E ele acredita mesmo nisso. Ao invés de entrar em pânico, ele dá risada, comemora, se sente o rei do mundo. Ele faz tudo o que sempre quis e nunca pôde. Come um montão de porcaria, assiste filme de terror proibido para a idade dele, brinca sem parar, mexe nas coisas dos irmãos e a casa vira tipo um parque de diversões pessoal. Só que enquanto Kevin tá comemorando a sua liberdade, tem algo acontecendo lá fora que ele ainda não percebeu. 2 ladrões, Harry e Marv, estão rodando o bairro, analisando quais casas estão vazias por causa das viagens de Natal. Os 2 são meio atrapalhados, mas têm experiência suficiente para saber quando uma casa está sem ninguém. E a mansão dos McAllister, a do Kevin, vira alvo deles imediatamente. Só que tem um detalhe importante. O Harry, um dos ladrões, já tinha passado pela casa na noite anterior disfarçado de policial. Ele queria saber quem ia viajar, quem podia deixar a casa vazia, tudo sem levantar suspeita. A família, no meio da correria, contou tudo sem perceber. Ou seja, os ladrões acham que é o alvo perfeito. Enquanto Kevin está curtindo a sua própria liberdade, vivendo o sonho de qualquer criança que de repente se vê dona da casa inteira, as coisas lá fora ficam cada vez mais suspeitas. Ele está tão ocupado fazendo tudo que sempre quis, que ainda nem imaginou que 2 pessoas perigosas estão literalmente analisando a casa dele por fora. O Harry e o Marv, os ladrões mais atrapalhados da história, acreditam que estão prestes a fazer o roubo mais fácil do ano. Mas o Kevin, mesmo sendo só um menino, tem aquela esperteza natural. Criança percebe umas coisas que adulto nem nota. Num dos momentos que ele sai de casa para comprar comida e tentar parecer responsável, ele vê uma van estranha dando voltas no quarteirão. A van dos ladrões, claro. Só que ele não sabe disso ainda. Ele só sente aquela sensação de tem algo errado aqui. A suspeita dele aumenta quando à noite ele começa a ouvir barulhos lá fora. Não são barulhos normais de vizinho, não. É aquele barulho de gente andando devagar, mexendo em porta, testando maçaneta. O Kevin olha pela janela e vê sombras rondando. Ele pensa, ué, isso não é normal? Quem estaria aqui se eu tô sozinho? E aí vem o primeiro grande choque. Os ladrões acham que a casa tá vazia e tentam entrar. Mas Kevin, no reflexo, liga as luzes, faz barulho, corre pela casa fingindo que tem gente por ali, tocando sombras e movimentando bonecos. Ele usa até a silhueta de boneco de papelão para parecer que tem adultos dançando na sala. É engraçado porque isso mostra que ele não tem medo de inventar, improvisar e agir rápido. Enquanto muitos adultos entrariam em desespero, o Kevin tá ali pensando como enganar os caras. Os ladrões se assustam. Eles acham estranho porque tinham certeza que a casa estava vazia. Então eles decidem fazer outra ronda mais tarde para confirmar. E o Kevin, percebendo que aquilo não era só uma impressão dele, fica alerta. Ele respira fundo e pensa, tá, acho que não é brincadeira. Tem gente querendo entrar aqui e eu tô sozinho. É nesse ponto que a história muda completamente. O Kevin para de agir como uma criança que conquistou liberdade e passa a agir como alguém que precisa se defender. É como se a mente dele tivesse trocado de fase. Ele começa a pensar de um jeito muito mais estratégico. E isso fica ainda mais forte quando ele vê um dos ladrões de perto, o Harry, olhando diretamente para casa, com aquele sorriso malicioso e sem dente. Essa cena deixa o Kevin com medo de verdade. Ele corre para dentro, fecha portas, verifica janelas e começa a se organizar mentalmente. E tem uma coisa importante. É nessa parte que ele passa por uma mini evolução, vamos dizer assim. Ele percebe que não pode só ficar se escondendo. Ele tem que fazer alguma coisa. Tem que agir. Imagina que você mora numa casa gigante, cheia de gente falando ao mesmo tempo, primos correndo de um lado para o outro, tios dando opinião em tudo, e aquele clima de meu Deus, eu só queria um minuto de paz. Agora imagina que tudo isso acontece justamente na véspera de viajar para Paris. É assim que começa a história do Kevin, um menino esperto, mas que vive sendo deixado de lado, porque a família é enorme e sempre tem alguém brigando, resmungando ou fazendo bagunça maior do que a dele. É aquele tipo de ambiente onde até piscar errado vira confusão. Na noite antes da viagem, o Kevin já está estressado de tanto ser ignorado e quando ele se irrita com o irmão mais velho, pronto, vira aquele caos total.
A família começa a brigar, a mãe dele perde a paciência e manda o menino para o sótão, que é basicamente o lugar do castigo oficial da casa. E o Kevin, com raiva, solta aquela frase que qualquer criança já pensou alguma vez na vida: eu queria que todo mundo sumisse. Só que o que ele não esperava é que no dia seguinte isso realmente ia acontecer. Só que não do jeito mágico, e sim por causa de uma série de erros da própria família. Acorda todo mundo atrasado, aquela correria maluca tentando pegar o voo, gente jogando casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam às crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin continua dormindo no sótão. Todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa tá completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele: acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele: não faça! Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha: casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que, enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Os ladrões, Harry e Marv, acham que a casa do Kevin está vazia, porque a família realmente viajou. Mas eles não fazem ideia de que tem um menino lá dentro, e muito menos que esse menino tem um nível de criatividade que deixaria qualquer adulto no chinelo. Kevin percebe que está sozinho, percebe também que a casa pode ser alvo dos ladrões, e ao invés de entrar em pânico, ele resolve: já que eu estou sozinho, vou defender minha casa. E aí começa a parte mais divertida. O Kevin vira praticamente um inventor. Ele monta armadilhas por toda a casa, e não é qualquer armadilha não. É cada coisa tão criativa que faz você pensar: como esse menino pensou nisso? Ele prepara baldes, cordas, gelo, brinquedos, tinta, maçanetas quentes, penas, tudo o que você imaginar. E quando os ladrões tentam entrar, bem, vira um festival de tombos, sustos, queimaduras, escorregões e muita confusão. É tipo um desenho animado acontecendo na vida real. Enquanto isso, a mãe do Kevin, lá do outro lado do oceano, percebe no avião que deixou o filho para trás. O desespero dela é automático. Ela tenta de tudo para voltar para casa o mais rápido possível, mesmo que isso signifique depender de estranhos, pegar carona, trocar voo, implorar no aeroporto, tudo para voltar para o filho. A família também tenta voltar, mas é a mãe dele que realmente faz de tudo, de verdade, para chegar lá. O Kevin já não estava num dia bom. Ele queria ajuda para arrumar a mala, queria que alguém olhasse para ele e desse uma atenção, mas sempre que tentava falar alguma coisa, alguém cortava, mandava ele fazer outra coisa ou simplesmente ignorava. E o pior é que o irmão mais velho dele, o Buzz, adorava provocar. Sabe aquele irmão que parece que tem prazer em deixar você irritado? Pois é, o Kevin tenta só existir e já vira briga. A confusão fica tão grande que no meio do jantar, o Kevin perde a paciência, discute, faz aquela tempestade de criança irritada que já está no limite e no fim, sobra para ele. A mãe manda ele dormir no sótão, aquele lugar que ninguém gosta, abafado, cheio de caixas, com cara de castigo mesmo. E ali, sozinho, frustrado e se sentindo esquecido, ele solta aquela frase: eu queria que vocês todos sumissem. Ele fala mais por raiva do que por querer de verdade, mas como criança não pensa muito no peso das palavras, sai assim mesmo. Só que enquanto Kevin dorme, uma tempestade derruba a eletricidade no bairro inteiro. O despertador da casa zera e no dia seguinte, ninguém acorda na hora certa. E aí, meu amigo, começa a correria. Todo mundo levanta atrasado, gritando, se trombando pelos corredores, pegando a primeira roupa que aparecer, jogando o casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam às crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin? Continua dormindo no sótão, todo mundo esquece dele sem perceber.
Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele. Acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele não faça. Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha. Casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Na pressa, a família faz uma contagem das crianças porque a casa é tão cheia que você tem que literalmente conferir se todo mundo tá lá. Só que um dos primos tem a mesma altura do Kevin e tá usando gorro. A menina conta rápido, acha que tá tudo certo e pronto. Ninguém percebe que o Kevin ficou para trás. Eles entram na van, vão pro aeroporto correndo, fazem check-in quase morrendo de ansiedade e conseguem entrar no avião no último minuto. Sentam, respiram fundo e só aí percebem o quanto foi por pouco. E o Kevin? Tá lá em cima no sótão, dormindo tranquilo, sem ideia de que a família inteira embarcou para Paris achando que ele estava junto. Quando ele acorda, o silêncio da casa é estranho. Nada de vozes, nada de passos, nada de briga, nada de gente chamando. Ele vai descendo devagar, olhando em volta, tentando entender o que aconteceu. E aí percebe, não tem ninguém ali. Todos os carros sumiram, a casa tá sem movimento. E é aí que cai a ficha dele. Meu desejo funcionou. Minha família desapareceu. E ele acredita mesmo nisso. Ao invés de entrar em pânico, ele dá risada, comemora, se sente o rei do mundo. Ele faz tudo o que sempre quis e nunca pôde. Come um montão de porcaria, assiste filme de terror proibido para a idade dele, brinca sem parar, mexe nas coisas dos irmãos e a casa vira tipo um parque de diversões pessoal. Só que enquanto o Kevin tá comemorando a sua liberdade, tem algo acontecendo lá fora que ele ainda não percebeu. 2 ladrões, Harry e Marv, estão rodando o bairro, analisando quais casas estão vazias por causa das viagens de Natal. Os 2 são meio atrapalhados, mas têm experiência suficiente para saber quando uma casa está sem ninguém. E a mansão dos McAllister, a do Kevin, vira alvo deles imediatamente. Só que tem um detalhe importante. O Harry, um dos ladrões, já tinha passado pela casa na noite anterior disfarçado de policial. Ele queria saber quem ia viajar, quem podia deixar a casa vazia, tudo sem levantar suspeita. A família, no meio da correria, contou tudo sem perceber. Ou seja, os ladrões acham que é o alvo perfeito. Enquanto o Kevin está curtindo a sua própria liberdade, vivendo o sonho de qualquer criança que de repente se vê dona da casa inteira, as coisas lá fora ficam cada vez mais suspeitas. Ele está tão ocupado fazendo tudo que sempre quis, que ainda nem imaginou que 2 pessoas perigosas estão literalmente analisando a casa dele por fora. O Harry e o Marv, os ladrões mais atrapalhados da história, acreditam que estão prestes a fazer o roubo mais fácil do ano. Mas o Kevin, mesmo sendo só um menino, tem aquela esperteza natural. Criança percebe umas coisas que adulto nem nota. Num dos momentos que ele sai de casa para comprar comida e tentar parecer responsável, ele vê uma van estranha dando voltas no quarteirão. A van dos ladrões, claro. Só que ele não sabe disso ainda. Ele só sente aquela sensação de tem algo errado aqui. A suspeita dele aumenta quando à noite ele começa a ouvir barulhos lá fora. Não são barulhos normais de vizinho, não. É aquele barulho de gente andando devagar, mexendo em porta, testando maçaneta. O Kevin olha pela janela e vê sombras rondando. Ele pensa, ué, isso não é normal? Quem estaria aqui se eu tô sozinho? E aí vem o primeiro grande choque. Os ladrões acham que a casa tá vazia e tentam entrar. Mas Kevin, no reflexo, liga as luzes, faz barulho, corre pela casa fingindo que tem gente por ali, tocando sombras e movimentando bonecos. Ele usa até a silhueta de boneco de papelão para parecer que tem adultos dançando na sala. É engraçado porque isso mostra que ele não tem medo de inventar, improvisar e agir rápido. Enquanto muitos adultos entrariam em desespero,
O Kevin tá ali pensando como enganar os caras. Os ladrões se assustam. Eles acham estranho porque tinham certeza que a casa estava vazia. Então eles decidem fazer outra ronda mais tarde para confirmar. E o Kevin, percebendo que aquilo não era só uma impressão dele, fica alerta. Ele respira fundo e pensa: tá, acho que não é brincadeira. Tem gente querendo entrar aqui e eu tô sozinho. É nesse ponto que a história muda completamente. O Kevin para de agir como uma criança que conquistou liberdade e passa a agir como alguém que precisa se defender. É como se a mente dele tivesse trocado de fase. Ele começa a pensar de um jeito muito mais estratégico. E isso fica ainda mais forte quando ele vê um dos ladrões de perto, o Harry, olhando diretamente para casa, com aquele sorriso malicioso e sem dente. Essa cena deixa o Kevin com medo de verdade. Ele corre para dentro, fecha portas, verifica janelas e começa a se organizar mentalmente. E tem uma coisa importante, é nessa parte que ele passa por uma mini evolução, vamos dizer assim. Ele percebe que não pode só ficar se escondendo. Ele tem que fazer alguma coisa. Tem que agir. Imagina que você mora numa casa gigante, cheia de gente falando ao mesmo tempo, primos correndo de um lado para o outro, tios dando opinião em tudo e aquele clima de "Meu Deus, eu só queria um minuto de paz". Agora imagina que tudo isso acontece justamente na véspera de viajar para Paris. É assim que começa a história do Kevin, um menino esperto, mas que vive sendo deixado de lado porque a família é enorme e sempre tem alguém brigando, resmungando ou fazendo bagunça maior do que a dele. É aquele tipo de ambiente onde até piscar errado vira confusão. Na noite antes da viagem, o Kevin já está estressado de tanto ser ignorado e quando ele se irrita com o irmão mais velho, pronto, vira aquele caos total. A família começa a brigar, a mãe dele perde a paciência e manda o menino para o sótão, que é basicamente o lugar do castigo oficial da casa. E o Kevin, com raiva, solta aquela frase que qualquer criança já pensou alguma vez na vida: "Eu queria que todo mundo sumisse". Só que o que ele não esperava é que no dia seguinte isso realmente ia acontecer. Só que não do jeito mágico, e sim por causa de uma série de erros da própria família. Acorda todo mundo atrasado, aquela correria maluca tentando pegar o voo, gente jogando casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam às crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin continua dormindo no sótão. Todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele: acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele: não faça! Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha: casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que, enquanto ele celebra, tem dois ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Os ladrões, Harry e Marv, acham que a casa do Kevin está vazia, porque a família realmente viajou. Mas eles não fazem ideia de que tem um menino lá dentro, e muito menos que esse menino tem um nível de criatividade que deixaria qualquer adulto no chinelo. Kevin percebe que está sozinho, percebe também que a casa pode ser alvo dos ladrões, e ao invés de entrar em pânico, ele resolve: já que eu estou sozinho, vou defender minha casa. E aí começa a parte mais divertida. O Kevin vira praticamente um inventor. Ele monta armadilhas por toda a casa, e não é qualquer armadilha não, é cada coisa tão criativa que faz você pensar: como esse menino pensou nisso? Ele prepara baldes, cordas, gelo, brinquedos, tinta, maçanetas quentes, penas, tudo o que você imaginar. E quando os ladrões tentam entrar, bem, vira um festival de tombos, sustos, queimaduras, escorregões e muita confusão. É tipo um desenho animado acontecendo na vida real. Enquanto isso, a mãe do Kevin, lá do outro lado do oceano, percebe no avião que deixou o filho para trás. O desespero dela é automático.
Ela tenta de tudo para voltar para casa o mais rápido possível, mesmo que isso signifique depender de estranhos, pegar carona, trocar voo, implorar no aeroporto, tudo para voltar para o filho. A família também tenta voltar, mas é a mãe dele que realmente faz de tudo, de verdade, para chegar lá. O Kevin já não estava num dia bom. Ele queria ajuda para arrumar a mala, queria que alguém olhasse para ele, desse uma atenção, mas sempre que tentava falar alguma coisa, alguém cortava, mandava ele fazer outra coisa ou simplesmente ignorava. E o pior é que o irmão mais velho dele, o Buzz, adorava provocar. Sabe aquele irmão que parece que tem prazer em deixar você irritado? Pois é, o Kevin tenta só existir e já vira briga. A confusão fica tão grande que no meio do jantar o Kevin perde a paciência, discute, faz aquela tempestade de criança irritada que já está no limite e no fim sobra para ele. A mãe manda ele dormir no sótão, aquele lugar que ninguém gosta, abafado, cheio de caixas, com cara de castigo mesmo. E ali, sozinho, frustrado e se sentindo esquecido, ele solta aquela frase: "Eu queria que vocês todos sumissem." Ele fala mais por raiva do que por querer de verdade, mas como criança não pensa muito no peso das palavras, sai assim mesmo. Só que enquanto o Kevin dorme, uma tempestade derruba a eletricidade no bairro inteiro. O despertador da casa zera e no dia seguinte, ninguém acorda na hora certa. E aí, meu amigo, começa a correria. Todo mundo levanta atrasado, gritando, se trombando pelos corredores, pegando a primeira roupa que aparecer, jogando o casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam as crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin? Continua dormindo no sótão, todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele. Acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele não faça. Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha. Casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Na pressa, a família faz uma contagem das crianças porque a casa é tão cheia que você tem que literalmente conferir se todo mundo tá lá. Só que um dos primos tem a mesma altura do Kevin e tá usando gorro. A menina conta rápido, acha que tá tudo certo e pronto. Ninguém percebe que o Kevin ficou para trás. Eles entram na van, vão pro aeroporto correndo, fazem check-in quase morrendo de ansiedade e conseguem entrar no avião no último minuto. Sentam, respiram fundo e só aí percebem o quanto foi por pouco. E o Kevin? Tá lá em cima no sótão, dormindo tranquilo, sem ideia de que a família inteira embarcou para Paris achando que ele estava junto. Quando ele acorda, o silêncio da casa é estranho. Nada de vozes, nada de passos, nada de briga, nada de gente chamando. Ele vai descendo devagar, olhando em volta, tentando entender o que aconteceu. E aí percebe, não tem ninguém ali. Todos os carros sumiram, a casa está sem movimento. E é aí que cai a ficha dele. Meu desejo funcionou. Minha família desapareceu. E ele acredita mesmo nisso. Ao invés de entrar em pânico, ele dá risada, comemora, se sente o rei do mundo. Ele faz tudo o que sempre quis e nunca pôde. Come um montão de porcaria, assiste filme de terror proibido para a idade dele, brinca sem parar, mexe nas coisas dos irmãos e a casa vira tipo um parque de diversões pessoal. Só que enquanto o Kevin tá comemorando a sua liberdade, tem algo acontecendo lá fora que ele ainda não percebeu. 2 ladrões, Harry e Marv, estão rodando o bairro, analisando quais casas estão vazias por causa das viagens de Natal. Os 2 são meio atrapalhados, mas têm experiência suficiente para saber quando uma casa está sem ninguém. E a mansão dos McAllister, a do Kevin, vira alvo deles imediatamente. Só que tem um detalhe importante.
O Harry, um dos ladrões, já tinha passado pela casa na noite anterior disfarçado de policial. Ele queria saber quem ia viajar, quem podia deixar a casa vazia, tudo sem levantar suspeita. A família, no meio da correria, contou tudo sem perceber. Ou seja, os ladrões acham que é o alvo perfeito. Enquanto Kevin está curtindo a sua própria liberdade, vivendo o sonho de qualquer criança que de repente se vê dona da casa inteira, as coisas lá fora ficam cada vez mais suspeitas. Ele está tão ocupado fazendo tudo que sempre quis, que ainda nem imaginou que duas pessoas perigosas estão literalmente analisando a casa dele por fora. O Harry e o Marv, os ladrões mais atrapalhados da história, acreditam que estão prestes a fazer o roubo mais fácil do ano. Mas o Kevin, mesmo sendo só um menino, tem aquela esperteza natural. Criança percebe umas coisas que adulto nem nota. Num dos momentos que ele sai de casa para comprar comida e tentar parecer responsável, ele vê uma van estranha dando voltas no quarteirão. A van dos ladrões, claro. Só que ele não sabe disso ainda. Ele só sente aquela sensação de tem algo errado aqui. A suspeita dele aumenta quando à noite ele começa a ouvir barulhos lá fora. Não são barulhos normais de vizinho, não. É aquele barulho de gente andando devagar, mexendo em porta, testando maçaneta. O Kevin olha pela janela e vê sombras rondando. Ele pensa, ué, isso não é normal? Quem estaria aqui se eu tô sozinho? E aí vem o primeiro grande choque. Os ladrões acham que a casa está vazia e tentam entrar. Mas Kevin, no reflexo, liga as luzes, faz barulho, corre pela casa fingindo que tem gente por ali, tocando sombras e movimentando bonecos. Ele usa até a silhueta de boneco de papelão para parecer que tem adultos dançando na sala. É engraçado porque isso mostra que ele não tem medo de inventar, improvisar e agir rápido. Enquanto muitos adultos entrariam em desespero, o Kevin tá ali pensando como enganar os caras. Os ladrões se assustam. Eles acham estranho porque tinham certeza que a casa estava vazia. Então eles decidem fazer outra ronda mais tarde para confirmar. E o Kevin, percebendo que aquilo não era só uma impressão dele, fica alerta. Ele respira fundo e pensa, tá, acho que não é brincadeira. Tem gente querendo entrar aqui e eu tô sozinho. É nesse ponto que a história muda completamente. O Kevin para de agir como uma criança que conquistou liberdade e passa a agir como alguém que precisa se defender. É como se a mente dele tivesse trocado de fase. Ele começa a pensar de um jeito muito mais estratégico. E isso fica ainda mais forte quando ele vê um dos ladrões de perto, o Harry, olhando diretamente para casa, com aquele sorriso malicioso e sem dente. Essa cena deixa o Kevin com medo de verdade. Ele corre para dentro, fecha portas, verifica janelas e começa a se organizar mentalmente. E tem uma coisa importante, é nessa parte que ele passa por uma mini evolução, vamos dizer assim. Ele percebe que não pode só ficar se escondendo. Ele tem que fazer alguma coisa. Tem que agir. Imagina que você mora numa casa gigante, cheia de gente falando ao mesmo tempo, primos correndo de um lado para o outro, tios dando opinião em tudo, e aquele clima de meu Deus, eu só queria um minuto de paz. Agora imagina que tudo isso acontece justamente na véspera de viajar para Paris. É assim que começa a história do Kevin, um menino esperto, mas que vive sendo deixado de lado, porque a família é enorme e sempre tem alguém brigando, resmungando ou fazendo bagunça maior do que a dele. É aquele tipo de ambiente onde até piscar errado vira confusão. Na noite antes da viagem, o Kevin já está estressado de tanto ser ignorado e quando ele se irrita com o irmão mais velho, pronto, vira aquele caos total. A família começa a brigar, a mãe dele perde a paciência e manda o menino para o sótão, que é basicamente o lugar do castigo oficial da casa. E o Kevin, com raiva, solta aquela frase que qualquer criança já pensou alguma vez na vida. Eu queria que todo mundo sumisse. Só que o que ele não esperava é que no dia seguinte isso realmente ia acontecer. Só que não do jeito mágico, e sim por causa de uma série de erros da própria família. Acorda todo mundo atrasado, aquela correria maluca tentando pegar o voo, gente jogando casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam às crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin continua dormindo no sótão. Todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando,
nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele. Acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele. Não faça! Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunças sem limites. É aquele momento que toda criança sonha. Casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que, enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Os ladrões, Harry e Marv, acham que a casa do Kevin está vazia, porque a família realmente viajou. Mas eles não fazem ideia de que tem um menino lá dentro, e muito menos que esse menino tem um nível de criatividade que deixaria qualquer adulto no chinelo. Kevin percebe que está sozinho, percebe também que a casa pode ser alvo dos ladrões, e ao invés de entrar em pânico, ele resolve: já que eu estou sozinho, vou defender minha casa. E aí começa a parte mais divertida. O Kevin vira praticamente um inventor. Ele monta armadilhas por toda a casa, e não é qualquer armadilha não. É cada coisa tão criativa que faz você pensar: como esse menino pensou nisso? Ele prepara baldes, cordas, gelo, brinquedos, tinta, maçanetas quentes, penas, tudo o que você imaginar. E quando os ladrões tentam entrar, bem, vira um festival de tombos, sustos, queimaduras, escorregões e muita confusão. É tipo um desenho animado acontecendo na vida real. Enquanto isso, a mãe do Kevin, lá do outro lado do oceano, percebe no avião que deixou o filho para trás. O desespero dela é automático. Ela tenta de tudo para voltar para casa o mais rápido possível, mesmo que isso signifique depender de estranhos, pegar carona, trocar voo, implorar no aeroporto, tudo para voltar para o filho. A família também tenta voltar, mas é a mãe dele que realmente faz de tudo, de verdade, para chegar lá. O Kevin já não estava num dia bom. Ele queria ajuda para arrumar a mala, queria que alguém olhasse para ele e desse uma atenção, mas sempre que tentava falar alguma coisa, alguém cortava, mandava ele fazer outra coisa ou simplesmente ignorava. E o pior é que o irmão mais velho dele, o Buzz, adorava provocar. Sabe aquele irmão que parece que tem prazer em deixar você irritado? Pois é, o Kevin tenta só existir e já vira briga. A confusão fica tão grande que no meio do jantar, o Kevin perde a paciência, discute, faz aquela tempestade de criança irritada que já está no limite e no fim, sobra para ele. A mãe manda ele dormir no sótão, aquele lugar que ninguém gosta, abafado, cheio de caixas, com cara de castigo mesmo. E ali, sozinho, frustrado e se sentindo esquecido, ele solta aquela frase: "Eu queria que vocês todos sumissem." Ele fala mais por raiva do que por querer de verdade, mas como criança não pensa muito no peso das palavras, sai assim mesmo. Só que enquanto Kevin dorme, uma tempestade derruba a eletricidade no bairro inteiro. O despertador da casa zera e no dia seguinte, ninguém acorda na hora certa. E aí, meu amigo, começa a correria. Todo mundo levanta atrasado, gritando, se trombando pelos corredores, pegando a primeira roupa que aparecer, jogando o casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam as crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin? Continua dormindo no sótão, todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele. Acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele não faça. Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha. Casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo,
a dele. Na pressa, a família faz uma contagem das crianças porque a casa é tão cheia que você tem que literalmente conferir se todo mundo tá lá. Só que um dos primos tem a mesma altura do Kevin e tá usando gorro. A menina conta rápido, acha que tá tudo certo e pronto. Ninguém percebe que o Kevin ficou para trás. Eles entram na van, vão pro aeroporto correndo, fazem check-in quase morrendo de ansiedade e conseguem entrar no avião no último minuto. Sentam, respiram fundo e só aí percebem o quanto foi por pouco. E o Kevin? Tá lá em cima no sótão, dormindo tranquilo, sem ideia de que a família inteira embarcou para Paris achando que ele estava junto. Quando ele acorda, o silêncio da casa é estranho. Nada de vozes, nada de passos, nada de briga, nada de gente chamando. Ele vai descendo devagar, olhando em volta, tentando entender o que aconteceu. E aí percebe, não tem ninguém ali. Todos os carros sumiram, a casa tá sem movimento. E é aí que cai a ficha dele. Meu desejo funcionou. Minha família desapareceu. E ele acredita mesmo nisso. Ao invés de entrar em pânico, ele dá risada, comemora, se sente o rei do mundo. Ele faz tudo o que sempre quis e nunca pôde. Come um montão de porcaria, assiste filme de terror proibido para a idade dele, brinca sem parar, mexe nas coisas dos irmãos e a casa vira tipo um parque de diversões pessoal. Só que enquanto Kevin tá comemorando a sua liberdade, tem algo acontecendo lá fora que ele ainda não percebeu. 2 ladrões, Harry e Marv, estão rodando o bairro, analisando quais casas estão vazias por causa das viagens de Natal. Os dois são meio atrapalhados, mas têm experiência suficiente para saber quando uma casa está sem ninguém. E a mansão dos McAllister, a do Kevin, vira alvo deles imediatamente. Só que tem um detalhe importante. O Harry, um dos ladrões, já tinha passado pela casa na noite anterior disfarçado de policial. Ele queria saber quem ia viajar, quem podia deixar a casa vazia, tudo sem levantar suspeita. A família, no meio da correria, contou tudo sem perceber. Ou seja, os ladrões acham que é o alvo perfeito. Enquanto Kevin está curtindo a sua própria liberdade, vivendo o sonho de qualquer criança que de repente se vê dona da casa inteira, as coisas lá fora ficam cada vez mais suspeitas. Ele está tão ocupado fazendo tudo que sempre quis, que ainda nem imaginou que 2 pessoas perigosas estão literalmente analisando a casa dele por fora. O Harry e o Marv, os ladrões mais atrapalhados da história, acreditam que estão prestes a fazer o roubo mais fácil do ano. Mas o Kevin, mesmo sendo só um menino, tem aquela esperteza natural. Criança percebe umas coisas que adulto nem nota. Num dos momentos que ele sai de casa para comprar comida e tentar parecer responsável, ele vê uma van estranha dando voltas no quarteirão. A van dos ladrões, claro. Só que ele não sabe disso ainda. Ele só sente aquela sensação de tem algo errado aqui. A suspeita dele aumenta quando à noite ele começa a ouvir barulhos lá fora. Não são barulhos normais de vizinho, não. É aquele barulho de gente andando devagar, mexendo em porta, testando maçaneta. O Kevin olha pela janela e vê sombras rondando. Ele pensa, ué, isso não é normal? Quem estaria aqui se eu tô sozinho? E aí vem o primeiro grande choque. Os ladrões acham que a casa tá vazia e tentam entrar. Mas Kevin, no reflexo, liga as luzes, faz barulho, corre pela casa fingindo que tem gente por ali, tocando sombras e movimentando bonecos. Ele usa até a silhueta de boneco de papelão para parecer que tem adultos dançando na sala. É engraçado porque isso mostra que ele não tem medo de inventar, improvisar e agir rápido. Enquanto muitos adultos entrariam em desespero, o Kevin tá ali pensando como enganar os caras. Os ladrões se assustam. Eles acham estranho porque tinham certeza que a casa estava vazia. Então eles decidem fazer outra ronda mais tarde para confirmar. E o Kevin, percebendo que aquilo não era só uma impressão dele, fica alerta. Ele respira fundo e pensa, tá, acho que não é brincadeira. Tem gente querendo entrar aqui e eu tô sozinho. É nesse ponto que a história muda completamente. O Kevin para de agir como uma criança que conquistou liberdade e passa a agir como alguém que precisa se defender. É como se a mente dele tivesse trocado de fase. Ele começa a pensar de um jeito muito mais estratégico. E isso fica ainda mais forte quando ele vê um dos ladrões de perto, o Harry, olhando diretamente para casa, com aquele sorriso malicioso e sem dente. Essa cena deixa o Kevin com medo de verdade.
Ele corre para dentro, fecha portas, verifica janelas e começa a se organizar mentalmente. E tem uma coisa importante, é nessa parte que ele passa por uma mini evolução, vamos dizer assim. Ele percebe que não pode só ficar se escondendo, ele tem que fazer alguma coisa, tem que agir. Imagina que você mora numa casa gigante, cheia de gente falando ao mesmo tempo, primos correndo de um lado para o outro, tios dando opinião em tudo, e aquele clima de "Meu Deus, eu só queria um minuto de paz". Agora imagina que tudo isso acontece justamente na véspera de viajar para Paris. É assim que começa a história do Kevin, um menino esperto, mas que vive sendo deixado de lado, porque a família é enorme e sempre tem alguém brigando, resmungando ou fazendo bagunça maior do que a dele. É aquele tipo de ambiente onde até piscar errado vira confusão. Na noite antes da viagem, o Kevin já está estressado de tanto ser ignorado e quando ele se irrita com o irmão mais velho, pronto, vira aquele caos total. A família começa a brigar, a mãe dele perde a paciência e manda o menino para o sótão, que é basicamente o lugar do castigo oficial da casa. E o Kevin, com raiva, solta aquela frase que qualquer criança já pensou alguma vez na vida: "Eu queria que todo mundo sumisse". Só que o que ele não esperava é que no dia seguinte isso realmente ia acontecer. Só que não do jeito mágico, e sim por causa de uma série de erros da própria família. Acorda todo mundo atrasado, aquela correria maluca tentando pegar o voo, gente jogando casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam às crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin continua dormindo no sótão. Todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele: acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele: não faça! Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha: casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Os ladrões, Harry e Marv, acham que a casa do Kevin está vazia, porque a família realmente viajou. Mas eles não fazem ideia de que tem um menino lá dentro, e muito menos que esse menino tem um nível de criatividade que deixaria qualquer adulto no chinelo. Kevin percebe que está sozinho, percebe também que a casa pode ser alvo dos ladrões, e ao invés de entrar em pânico, ele resolve: já que eu estou sozinho, vou defender minha casa. E aí começa a parte mais divertida. O Kevin vira praticamente um inventor. Ele monta armadilhas por toda a casa e não é qualquer armadilha não. É cada coisa tão criativa que faz você pensar: como esse menino pensou nisso? Ele prepara baldes, cordas, gelo, brinquedos, tinta, maçanetas quentes, penas, tudo o que você imaginar. E quando os ladrões tentam entrar, bem, vira um festival de tombos, sustos, queimaduras, escorregões e muita confusão. É tipo um desenho animado acontecendo na vida real. Enquanto isso, a mãe do Kevin, lá do outro lado do oceano, percebe no avião que deixou o filho para trás. O desespero dela é automático. Ela tenta de tudo para voltar para casa o mais rápido possível, mesmo que isso signifique depender de estranhos, pegar carona, trocar voo, implorar no aeroporto, tudo para voltar para o filho. A família também tenta voltar, mas é a mãe dele que realmente faz de tudo, de verdade, para chegar lá. O Kevin já não estava num dia bom. Ele queria ajuda para arrumar a mala, queria que alguém olhasse para ele, desse uma atenção, mas sempre que tentava falar alguma coisa, alguém cortava, mandava ele fazer outra coisa ou simplesmente ignorava. E o pior é que o irmão mais velho dele, o Buzz, adorava provocar. Sabe aquele irmão que parece que tem prazer em deixar você irritado? Pois é, o Kevin tenta só existir e já vira briga.
A confusão fica tão grande que no meio do jantar, o Kevin perde a paciência, discute, faz aquela tempestade de criança irritada que já está no limite e no fim, sobra para ele. A mãe manda ele dormir no sótão, aquele lugar que ninguém gosta, abafado, cheio de caixas, com cara de castigo mesmo. E ali, sozinho, frustrado e se sentindo esquecido, ele solta aquela frase: "Eu queria que vocês todos sumissem." Ele fala mais por raiva do que por querer de verdade, mas como criança não pensa muito no peso das palavras, sai assim mesmo. Só que enquanto o Kevin dorme, uma tempestade derruba a eletricidade no bairro inteiro. O despertador da casa zera e no dia seguinte, ninguém acorda na hora certa. E aí, meu amigo, começa a correria. Todo mundo levanta atrasado, gritando, se trombando pelos corredores, pegando a primeira roupa que aparecer, jogando o casaco na mala, tropeçando na escada, entrando na van do aeroporto sem nem olhar para trás. Eles contam as crianças rapidão, acham que tá tudo certo e vão embora. E o Kevin? Continua dormindo no sótão, todo mundo esquece dele sem perceber. Quando ele finalmente acorda e desce, a casa está completamente vazia. Nada de barulho, nada de gente chamando, nada de confusão. Silêncio total. E aí ele pensa a coisa mais óbvia para alguém da idade dele. Acho que meu desejo se realizou. Minha família desapareceu. E olha, ele fica feliz mesmo. Ele comemora, corre pela casa, faz tudo o que sempre quiseram dizer para ele não faça. Come sorvete no café da manhã, vê filme proibido para a idade dele, pula na cama dos pais, mexe nas coisas dos irmãos, faz bagunça sem limites. É aquele momento que toda criança sonha. Casa livre, regra zero, liberdade total. Só que o Kevin não faz ideia de que enquanto ele celebra, tem 2 ladrões meio atrapalhados rondando a vizinhança, planejando invadir as casas das famílias que viajaram para o Natal. E adivinha qual casa está no topo da lista deles? Isso mesmo, a dele. Na pressa, a família faz uma contagem das crianças porque a casa é tão cheia que você tem que literalmente conferir se todo mundo tá lá. Só que um dos primos tem a mesma altura do Kevin e tá usando gorro. A menina conta rápido, acha que tá tudo certo e pronto, ninguém percebe que o Kevin ficou para trás. Eles entram na van, vão pro aeroporto correndo, fazem check-in quase morrendo de ansiedade e conseguem entrar no avião no último minuto. Sentam, respiram fundo e só aí percebem o quanto foi por pouco. E o Kevin? Tá lá em cima no sótão, dormindo tranquilo, sem ideia de que a família inteira embarcou para Paris achando que ele estava junto. Quando ele acorda, o silêncio da casa é estranho. Nada de vozes, nada de passos, nada de briga, nada de gente chamando. Ele vai descendo devagar, olhando em volta, tentando entender o que aconteceu. E aí percebe, não tem ninguém ali. Todos os carros sumiram, a casa está sem movimento. E é aí que cai a ficha dele. Meu desejo funcionou. Minha família desapareceu. E ele acredita mesmo nisso. Ao invés de entrar em pânico, ele dá risada, comemora, se sente o rei do mundo. Ele faz tudo o que sempre quis e nunca pôde. Come um montão de porcaria, assiste filme de terror proibido para a idade dele, brinca sem parar, mexe nas coisas dos irmãos e a casa vira tipo um parque de diversões pessoal. Só que enquanto o Kevin tá comemorando a sua liberdade, tem algo acontecendo lá fora que ele ainda não percebeu. 2 ladrões, Harry e Marv, estão rodando o bairro, analisando quais casas estão vazias por causa das viagens de Natal. Os 2 são meio atrapalhados, mas têm experiência suficiente para saber quando uma casa está sem ninguém. E a mansão dos McAllister, a do Kevin, vira alvo deles imediatamente. Só que tem um detalhe importante. O Harry, um dos ladrões, já tinha passado pela casa na noite anterior disfarçado de policial. Ele queria saber quem ia viajar, quem podia deixar a casa vazia, tudo sem levantar suspeita. A família, no meio da correria, contou tudo sem perceber. Ou seja, os ladrões acham que é o alvo perfeito. Enquanto o Kevin está curtindo a sua própria liberdade, vivendo o sonho de qualquer criança que de repente se vê dona da casa inteira, as coisas lá fora ficam cada vez mais suspeitas. Ele está tão ocupado fazendo tudo que sempre quis, que ainda nem imaginou que 2 pessoas perigosas estão literalmente analisando a casa dele por fora. O Harry e o Marv, os ladrões mais atrapalhados da história, acreditam que estão prestes a fazer o roubo mais fácil do ano. Mas o Kevin
Mesmo sendo só um menino, tem aquela esperteza natural. Criança percebe umas coisas que adulto nem nota. Num dos momentos que ele sai de casa para comprar comida e tentar parecer responsável, ele vê uma van estranha dando voltas no quarteirão. A van dos ladrões, claro. Só que ele não sabe disso ainda. Ele só sente aquela sensação de tem algo errado aqui. A suspeita dele aumenta quando à noite ele começa a ouvir barulhos lá fora. Não são barulhos normais de vizinho, não. É aquele barulho de gente andando devagar, mexendo em porta, testando maçaneta. O Kevin olha pela janela e vê sombras rondando. Ele pensa, ué, isso não é normal? Quem estaria aqui se eu tô sozinho? E aí vem o primeiro grande choque. Os ladrões acham que a casa tá vazia e tentam entrar. Mas Kevin, no reflexo, liga as luzes, faz barulho, corre pela casa fingindo que tem gente por ali, tocando sombras e movimentando bonecos. Ele usa até a silhueta de boneco de papelão para parecer que tem adultos dançando na sala. É engraçado porque isso mostra que ele não tem medo de inventar, improvisar e agir rápido. Enquanto muitos adultos entrariam em desespero, o Kevin tá ali pensando como enganar os caras. Os ladrões se assustam. Eles acham estranho porque tinham certeza que a casa estava vazia. Então eles decidem fazer outra ronda mais tarde para confirmar. E o Kevin, percebendo que aquilo não era só uma impressão dele, fica alerta. Ele respira fundo e pensa, tá, acho que não é brincadeira. Tem gente querendo entrar aqui e eu tô sozinho. É nesse ponto que a história muda completamente. O Kevin para de agir como uma criança que conquistou liberdade e passa a agir como alguém que precisa se defender. É como se a mente dele tivesse trocado de fase. Ele começa a pensar de um jeito muito mais estratégico. E isso fica ainda mais forte quando ele vê um dos ladrões de perto, o Harry, olhando diretamente para casa, com aquele sorriso malicioso e sem dente. Essa cena deixa o Kevin com medo de verdade. Ele corre para dentro, fecha portas, verifica janelas e começa a se organizar mentalmente. E tem uma coisa importante. É nessa parte que ele passa por uma mini evolução, vamos dizer assim. Ele percebe que não pode só ficar se escondendo. Ele tem que fazer alguma coisa. Tem que agir. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.